Fala aí, galera X! Estamos aqui mais uma vez no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o professor Douglas Knupp. Hoje a gente vai tratar do movimento romantismo, né? Já aqui no Brasil vai acontecer no século XIX. Ele é considerado por alguns como a primeira escola romântica, como a primeira escola literária do Brasil. Por quê? Porque ele é o primeiro que acontece após a independência. Então, se você considerar a independência como o marco do início do Brasil, realmente é o romantismo. Se você pensar em literatura feita no território que hoje é o Brasil, a gente começou lá no Barroco, ou melhor, lá na Carta de Pero Vaz de Caminha. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pensar um pouco no contexto do romantismo e como é que foi esse século XIX aí. Vamos começar a falar na Revolução Francesa. Não pense que eu tô maluco, eu sei que 1789 é século XVIII, eu vi a aula do anjo. Só que esse século aqui, esse marco da Revolução Francesa foi importantíssimo para tudo que veio depois, né? É uma época de liberalismo político, né? E que sai econômico também. Não confundir com o liberalismo como conceito econômico, que aí já vem depois, né? E a gente sofre as consequências disso até hoje. Mas esse liberalismo ele começa a chegar na arte, né? Os poetas vão começar a querer exceder os limites e fazer uma arte mais liberal, uma arte na qual os artistas podem fazer aquilo que eles quiserem. É nesse sentido que eu estou usando o termo liberalismo, beleza? Então, assim, essa vontade de quebrar regras, ela vai ser mais contundente no movimento modernista, né? Já no século XX, mas aqui ela já começa. Legal? A gente também está tratando aqui da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial permitiu um maior desenvolvimento do que a gente chama de imprensa. Galera, a gente está falando de letra escrita, imprensa. Você começa a poder reproduzir os textos com maior facilidade. Com o aumento, né, com o crescimento da burguesia nesse momento, claro, os governos monárquicos caindo, aumenta a Revolução Industrial, a burguesia começa a crescer cada vez mais grana e mais estudo. Então você tem um público literato, né, um público letrado maior. Galera, você tem mais texto e mais público nesse momento aqui. Então ele foi muito propício para que a literatura começasse a explodir mais no mundo inteiro em maior escala do que nos momentos anteriores. Legal? Aí eu tô falando aqui burguesia barra indivíduo. Por que barra indivíduo? Burguês, galera, não nasceu com sangue azul, né? Ele não é nobre. Ele é do proletariado, usando aí um vocabulário mais marxista, né? O burguês, ele nasceu pobre e ele ascendeu. Então eu não posso fazer uma poesia objetiva, né? Eu não posso fazer uma poesia que vai estar ligada a questões mais objetivas. Eu vou falar de mim, pô. Eu sou sinistro, né? Esse burguês, eles achavam o máximo, porque como até hoje eles se acham, né? Ele vai achar que ele é o máximo, então ele vai fazer uma poesia, baseada na subjetividade, no eu, e aí ele vai concentrar as ações na emoção, beleza? E no Brasil, o que está acontecendo no Brasil? Vem comigo aqui pra gente ver. O contexto Brasil nesse momento é um contexto também muito, muito interessante, muito propício para você aumentar a literatura aqui. Primeiro, chega a família real no Brasil em 1808, correndo do Napoleão. Essa vinda por si só ela traz transformações profundas na estrutura, principalmente do Rio de Janeiro, né? Até hoje o Rio de Janeiro é um grande polo cultural de cultura europeia, né? Também, além de outras coisas, porque nesses momentos você tem a abertura dos portos, a abertura de escola, enfim, uma carga cultural muito grande, uma carga social muito grande, que vai trazer muitas transformações para o nosso contexto aqui. Aí você tem a independência em 1822, né? Dom Pedro declara a independência do Brasil. Só que foi uma independência, né, um pouco conturbada, porque logo depois já começa uma campanha republicana e uma campanha abolicionista. Como assim? Mas a República não veio só 66 anos depois? Sim, só 66 anos depois. Só que eles não pensaram assim, em 1888 alguém chegou e falou assim, acho que a República é uma boa ideia, vou proclamar. Não. O movimento republicano ele vai se intensificando com o tempo, né? E assim como uma campanha abolicionista. Beleza?
Esse marco aqui é crucial porque a poesia, e aí a poesia romântica, ela vai começar a trabalhar para criar, né, um sentimento de identidade pro Brasil. Como assim? Galera, você tem aqui um Brasil de maioria negra, governada por brancos, portugueses, uma burguesia que sobe, você tem uma sociedade completamente estratificada em termos de classe social e de raça, e ainda baseada numa economia escravista. Então, o que alguns poetas vão tentar fazer, a gente vai ver que o grande expoente desse movimento foi o Gonçalves Dias, vai ser criar uma identidade nacional, ou seja, o que é comum a todos os brasileiros e o que vai pautar o sentimento nacionalista, que aí, inclusive, é uma das coisas que vai justificar a Guerra do Paraguai. Galera, vamos começar então a destrinchar o movimento romântico, né? Ele foi a primeira escola literária maior, né, no Brasil, e a gente vai falar em 3 gerações para o romantismo no Brasil. Poesia, beleza? A gente vai trabalhar primeiro com a poética desse movimento, legal? Aí a poética a gente vai dividir em 3 gerações. O importante é que a gente pense o seguinte, gente: tudo no Brasil que foi feito, né, do início do movimento romântico até a publicação de Memórias Póstumas Brás Cubas faz parte do romantismo, tá? Poesia, século XIX. Além disso, as 3 gerações elas vão se pautar por um grande sentimento de subjetividade e um lirismo muito grande. Legal? Uma poesia baseada no eu, uma poesia feita para o emocional, para tocar a emoção. A gente vai ver que o realismo já vai voltar o olhar para fora, já vai ser uma escrita mais objetiva. Então vamos lá. Primeira geração é a geração nacionalista. Lembra que eu falei da independência do Brasil? Então, essa galera, principalmente um poeta chamado Gonçalves Dias, que a gente vai estudar, a gente vai ver um poema dele daqui a pouco, um marco da poesia brasileira de todos os tempos, né? Essa galera que vai estar preocupada em criar uma identidade nacional pra gente. Ele está vendo um mundo completamente estratificado, né? Ele está vendo um mundo com muita gente diferente e ele vai querer identificar o que há de comum para todo mundo e o que há de bom nesse lugar. Porque, bom, se é para ter um sentimento de nacionalismo, que eu me identifique com a Europa, que tem uma história de tantos anos, né, de Idade Média, enfim, e por aí vai, beleza? Ele quer dar valor, né? Ele quer valorizar o Brasil, o brasileiro, legal? Então ele vai criar um nacionalismo ufanista. O que é um ufanismo? Um ufanismo é quase que uma cegueira, né? É você não querer olhar o que há de ruim, né? A gente está falando aqui, galera, da década de 1840, né? Um momento muito conturbado da história do Brasil. A gente está no Segundo Reinado, no Império. Uma zona estava esse país e o cara vai falar dos riachos, da natureza, do sabiá. Quer dizer, ele não vai se preocupar nesse momento com os problemas, ele vai só falar o que é de bom, beleza? Bom, o que existe no Brasil? A gente não teve Idade Média, né? O romantismo na Europa ele vai falar muito do cavaleiro medieval, né? do cavaleirismo, né? Da ética cavaleiresca. No Brasil não teve isso, no Brasil a gente tinha um monte de índio aqui durante a Idade Média. O que então existe no Brasil? O índio. Então ele vai criar um sentimento indianista, ele vai construir o índio como o herói nacional, o índio puro. Lembra do Bom Selvagem de Rousseau que a gente falou na época do arcadismo? Então, aqui ele ganha contornos drásticos. Ele vai pautar, esses caras vão pautar a sua poesia na teoria do bom selvagem. O índio que foi mais tarde corrompido pelo homem europeu. Ele vai falar bastante de natureza, né? Fauna, flora do Brasil, que realmente é uma das coisas que o Brasil tem de bom até hoje. Essa natureza vai ser um pouco diferente daquela natureza Árcade. Lembra? Aquele pano de fundo, né? Aquele negócio bonito, calmo. Aqui no romantismo, no primeiro momento, ele vai usar a natureza politicamente, né? Para trazer o sentimento nacionalista, e depois a natureza ela começa a servir como um espelho, né? Para o sentimento do poeta. Legal? O poeta feliz é um dia claro, é um dia de verão, é um dia aberto, céu aberto, né? O poeta triste já é noite, já é chuva, já é frio. Então, assim, a natureza e o sujeito em diálogo e em concordância, digamos assim.
Aqui ele vai ter, uma das características também é a coisa da idealização. A idealização que está muito ligada a esse sentimento nacionalista, né? São tudo estratégias para criar isso aqui. Então ele vai criar um sentimento utópico, né? Aqui o fundamental é o mito fundacional do sentimento nacionalista brasileiro. Um escapismo, né? A volta ao passado. Tudo isso remetendo aqui à questão do índio. Legal que aqui essa altura já tinha sido dizimada em grande parte. Muita história vai ser produzida aqui também. Porque esses caras, pra vocês terem uma ideia, Gonçalves Dias, ele escreveu a primeira gramática de Tupi-Guarani no Brasil. Quer dizer, ele foi a fundo, né? Ele queria realmente estudar o que eram os índios. Então, é uma poesia muito histórica que é feita nessa primeira geração do romantismo. E a segunda? Como é que foi a segunda geração romântica no Brasil? Galera, por que a gente, primeiro de tudo, por que a gente fala em geração e não em fase? Quando a gente vai estudar aqui a segunda geração, a gente vai ver que os principais poetas vão ser Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Esses caras estavam escrevendo, esses meninos, né, porque ambos morreram com 20 ou 21 anos de idade, eles vão, enquanto eles estão escrevendo, o Gonçalves Dias não está escrevendo ainda, né? Em estéticas diferentes, mas ao mesmo tempo. Então a gente fala em gerações, né, porque realmente o Gonçalves Dias veio antes, mas não interrompeu, tá? Não houve uma linha de corte no movimento romântico, as coisas meio que continuaram, beleza? Aqui já é um romantismo mais como a gente conhece, né, que a gente vai chamar de ultra-romantismo ou byronismo. Byron é o Lord Byron, que foi um poeta inglês também da segunda fase do romantismo inglês, muito pessimista e que tinha um estilo de vida bastante boêmio que vai influenciar a poesia do Brasil em larga escala. É também chamada geração mal do século. Esses caras todos morreram de tuberculose, que era o mal do século, beleza? Então é uma poesia pautada pelo pessimismo, as coisas vão dar errado, a angústia, a saudade. Casimiro de Abreu escreve um poema chamado Meus 8 Anos, em que ele expressa uma saudade muito grande da infância dele aqui no Brasil, porque nesse momento ele está lá na Europa. Legal? Aqui você vai ter a ideia do amor idealizado, da mulher idealizada. Os caras vão falar que vai ter problema no amor. Se você é casado, se você tem namorada, nem tudo são flores, né, galera? O amor, ele tem seus problemas, a relação a dois tem seus problemas. Aqui ele vai falar de como seria maravilhoso, de como a mulher é maravilhosa. Ele vai colocar tudo num palanque e não vai tentar subir lá. Ele não vai tentar chegar nessa mulher que ele julga perfeita. Legal? Então aqui você vai ter um sentimento de fuga muito grande da realidade. E aí ele vai fugir para onde? Para a bebida, para o fumo, para a boemia. Bom, tem muita gente que faz isso por aí, né, galera? E são estratégias da vida e na poesia também, na retórica. Alguns desses autores nem faziam isso não. Álvares de Azevedo, por exemplo, é visto como um menino bonzinho, um menino que estava bem com a família, nunca teve grandes problemas, só que a poesia dele é altamente trágica, é uma poesia muito triste. Claro, com esse pessimismo todo, né, com tudo dando errado, um dos temas recorrentes é a morte, né? A morte como um fim dos problemas, mas também, né, a morte como uma continuação, e a gente vai até chegar num estágio até de satanismo, né? Os caras vão falar que o inferno vai ser a continuação da boemia da terra. Olha que beleza! O inferno é como se fosse um paraíso às avessas em que para onde as pessoas querem ir, né? E aqui a gente vai ver que a natureza ela é uma entidade mais sombria, né? Claro que está tudo dando errado, o poeta está sempre mal, ele está sempre ali no quarto dele, lendo, né? Aquela coisa bem, coitado de mim, como eu sofro. Então a natureza dele é sombria, o dia não é bom, o dia não é bonito, o dia é triste, o dia é chuvoso, né? Ele pinta um cenário que traduz, né, o sentimento que está dentro dele. Galera, vamos trabalhar então aqui a terceira geração do romantismo, né? Também chamada de condoreiro. De onde veio o condoreiro? Veio de condor. Por que condor? De um poema do Castro Alves chamado O Povo ao Poder, em que ele fala: a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Olha que bonito, né? Bem relevante, né, até hoje. Essa vai ser uma geração que vai olhar mais para o social, né?
ela também trabalha um pouco com a questão do amor. É um amor já realizável. Existe uma idealização da mulher, existe uma mulher ainda, né, quase divina, mas existe também algum certo erotismo, algumas descrições da mulher dos seios, dos cabelos soltos, longos, né, e por aí vai. Então já é um amor realizável, um amor que o homem pode chegar e fazer acontecer. Mas a grande questão aqui mesmo vai ser o olhar social. Ainda de uma forma bastante subjetiva e bastante emotiva, a gente vai começar a olhar para o social e fazer o que a gente chama de denúncia social. E aí, bom, como a gente falou, né, a gente está vivendo aqui num momento de segundo reinado. Existe ainda bastante em voga o movimento republicano e o movimento abolicionista. Então, muitas das questões trabalhadas na terceira geração do romantismo vão versar sobre isso aqui, principalmente sobre o abolicionismo. O grande poeta dessa geração, que eu já citei aqui, né, é o Castro Alves. Ele vai ser chamado também, né, o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele vai fazer uma poesia muito voltada para denunciar, né, a condição subhumana que viviam os escravos naquela época. E aí ele vai escrever um poema chamado O Navio Negreiro, em que ele vai denunciar bastante injustiças, ou ele vai fazer denúncias contra os direitos humanos, né, que nessa época já estavam bastante em voga. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uso de uma linguagem grandiosa, né? Uma linguagem muito emocionada, de formas linguísticas muito emocionadas e muito emotivas, né? Para fazer o interlocutor ficar tomado por aquele sentimento também. Ele vai usar muitas exclamações, vai falar com Deus diretamente, né? Vai começar a denunciar dessa forma. E aí, muito do que o Castro Alves está escrevendo nesse momento, ele começa a voltar o olhar para fora dele, o que já vai um pouco de encontro, né? Vai um pouco contrário às ideias do romantismo. E ao mesmo tempo, Manuel Antônio de Almeida publica, né, ali nessa mesma época, uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, que também faz muito esse caminho e que vai ser já mais relacionada a uma estética realista. Galera, a gente vai trabalhar alguns exemplos de poesia, né? Mas é muito importante que fique claro para vocês as diferenças e os principais nomes das primeira, segunda e terceira gerações do romantismo. Como a gente falou, a prosa se divide de forma diferente. Vem comigo para a gente estudar um pouco de prosa. Então vamos analisar aqui quais são os elementos da prosa romântica. Como a gente falou anteriormente, né, a prosa ela não vai ser dividida em 3 gerações, ela vai ser dividida de forma diferente, né, e vai ser um caráter indianista ou histórico, urbana ou regional. Elas vão ser concomitantes, vai ter autores que vão trabalhar nas 3, o José de Alencar é o maior nome desse momento aqui. A prosa nesse momento ela vai ser uma retórica, né, de entretenimento burguês, mas também de criação da identidade nacional, parecido com aquela ideia da primeira geração do romantismo, poesia, né? Então eu anotei aqui, ó, é uma arte que vai ser feita pela burguesia para a burguesia, né? Então vai ser uma arte que vai estar preocupada em atingir esse público burguês cada vez mais letrado e entreter, né? É nesse momento que a arte começa a ter esse papel de entretenimento. Mas também alguns autores vão usar como crítica social, críticas leves, mas que ainda assim elas existem. Esses livros vão ser dotados de um maniqueísmo, né? O que é maniqueísmo? É uma oposição clara entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. O romance indianista vai estar cheio, né? O índio como o bom, o incorrompido, né, num primeiro momento, que ou ele é morto ou ele é corrompido, né, pelo sentimento europeu, né, ou pelo homem europeu, que já vem corrompido para cá. Galera, a gente falou no início da aula sobre Revolução Industrial, lembra? Desenvolvimento da imprensa. A gente consegue agora produzir romances. O que é um romance? É um livro, né, em prosa maior, né? Então o
o autor ele consegue aprofundar os personagens, consegue aprofundar o enredo. A gente vai ter aqui alguns grandes exemplos, né? A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, vai inaugurar o movimento romântico, vai ser um romance urbano, né? Bem assim, bem leve, né? Uma linguagem tranquila e que vai falar exatamente dos costumes burgueses da época, das festas, dos vestidos, das mulheres, é uma coisa bem light. O Tronco do Ipê já vai ser um romance do José de Alencar, regional. E como é que a gente vai falar aqui do regionalismo? O regionalismo ele vai servir para identificar todos esses diferentes modos, né, de ser brasileiro. Então, esse regionalismo de formas diferentes vão se opor a um europeu, né? Então, aqui a gente cria, maniqueisticamente, se é que essa palavra existe, um sentimento nacional, um sentimento de brasilidade. E o Guarani é um romance clássico, né, desse momento, também do José de Alencar, um romance indianista histórico, bem conhecido de todo mundo, né? A ideia do índio peri. O índio peri, ele é visto aqui como um índio forte, belo, alto. Ele é tipo assim, ele encerra em si próprio tudo aquilo que há de bom, de melhor. E ele tem a nobreza de caráter. Gente, nobreza. A nobreza sempre foi, né, ter títulos, né? Ser conde, visconde, barão, sei lá mais o que. Nesse momento, a nobreza são os nossos sentimentos. Essa é uma das grandes contribuições românticas. A gente não precisa de títulos de nobreza. A nobreza está dentro da gente, dentro dos nossos sentimentos. Enfim, galera, isso aqui foi a nossa aula sobre romantismo. A gente falou um pouquinho de prosa agora, mas no vestibular, né, a gente vai ter bastante inserção de poesia, principalmente porque Gonçalves Dias esse ano estaria fazendo 190 anos e a Canção do Exílio 170. Então, quem sabe, né? Quem sabe a UERJ queira comemorar a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Vamos ver trabalhar então alguns exemplos das 3 gerações de poética romântica. Então, galera, vamos trabalhar aqui alguns exemplos do nosso romantismo, né? Eu trouxe aqui um texto, né, para exemplificar cada uma das fases do romantismo que a gente discutiu, né? E aí eu trouxe um de cada poeta mais proeminente dessa época, beleza? Vamos ao primeiro texto, a Canção do Exílio, muito conhecida, né? Ela é citada no hino nacional, foi citada aqui no Projeto X também, né? E aí, se vocês analisarem aquela paródia que o mestre Zé Bonner e Thiago Feitosa fizeram, ela tem mais a ver com a terceira fase do romantismo do que com a primeira, né? Então achei legal que eles dialogaram bastante com o romantismo aí. Sabem tudo de romantismo. Vamos lá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Galera, lembra que a gente conversou, né? Essa primeira fase do romantismo ela tem um comprometimento muito grande de criar o que a gente chama de uma identidade nacional para o Brasil, né? Então, o que a gente tem aqui, né, que a gente pode falar, não, isso aqui é tipicamente brasileiro, né? Ainda mais no século XIX. Aqui o índio não aparece, né? A gente vai ver o índio mais na prosa, né? O Zé de Alencar vai falar bastante sobre os índios. O que a gente tem aqui é a exaltação da fauna, da flora, né? Você tem o sabiá, você tem o canto dos pássaros, a natureza espelha o sentimento do poeta, né? Então, uma visão muito ufanista do Brasil, um Brasil que nesse momento está vivendo um momento muito difícil, né? No meio do segundo reinado, Dom Pedro II lá todo enrolado, novinho ainda e tal, e ele canta aqui o Brasil como se fosse um paraíso naquele momento. Realmente, talvez a natureza do Brasil, todo mundo sabe, né? É realmente um país
Maravilhoso. Só que ele tá aqui, ele escolhe falar de um Brasil só dessa parte de forma proposital, para criar esse sentimento de identidade nacional que nesse momento era tão importante, ou é que eles julgavam ser tão importante assim para o Brasil, né? Então a gente vê aqui, né, o nacionalismo, o ufanismo e a presença da natureza, da fauna, da flora de forma bem crucial. A gente vê aqui também, né, a gente falou do romantismo se distanciar das formas tradicionais, mas aqui ele mantém os versos em redondilha maior, né? Ele mantém essa estrutura bem fixa em todos os versos. Então, assim, ainda resquícios o quê? Das formas clássicas ou neoclássicas que vieram antes, beleza? Vamos passar então, por exemplo, da segunda geração, o poema Minha Musa, do Álvares de Azevedo, né? Talvez o maior expoente aí desse momento. Ele vai falar: minha musa é a lembrança dos sonhos em que eu vivi, é de os lábios a esperança e a saudade que eu nutri, é a crença que alentei, as luas belas que amei e os olhos por quem morri. Os meus cantos de saudade são amores que eu chorei, são lírios da mocidade que murcharam porque te amei. As minhas notas ardentes são as lágrimas dementes que em teu seio derramei. Do meu outono, os desfolhos, os astros do teu verão, a languidez de teus olhos inspiram minha canção. Sou poeta porque és bela, tenho em teus olhos, donzela, a musa do coração. Se na lira voluptuosa, entre as fibras que estalei, um dia atei uma rosa, cujo aroma respirei. Foi nas noites de ventura, quando em tua formosura meus lábios embriaguei. E se tu queres, donzela, sentir minha alma vibrar, solta essa trança tão bela, quero nela suspirar. E dá a repousar no teu seio, ouvirás no devaneio a minha lira cantar. Galera, um poema muito pessimista, né? A idealização da mulher é uma mulher distante, por mais que aqui no final ele peça, né, para ela, mas ele está de frente para ela? Não, ele deve estar no quarto chorando, né? Esses caras foram provavelmente os primeiros emos, né, da história do Brasil. Vamos lembrar, esse cara devia ter 17 anos, 18 anos quando ele escreveu esse poema maravilhoso, né? Mas ele é dotado de uma carga pessimista muito grande. Ele fala em morrer, ele fala que morreu pela mulher, a coisa do embriagar, né? Por mais que seja metafórico, meus lábios embriaguei, ele fala sobre isso claramente. Então você tem uma mulher distante, uma mulher que ele não pretende possuir, né? Porque ele não esboça nenhum plano, digamos assim, de ir lá e falar com ela, né? Ele não planeja desenrolar nada, ele vai ficar no quarto dele lá escrevendo, né? Ele já pinta uma natureza um pouco diferente. É uma natureza de outono, né? Não é uma natureza de verão, não é uma primavera, é um outono onde as folhas caem, é um momento mais introspectivo, né? Então, assim, e aqui ele traz aquela coisa da inspiração. Eu sou o poeta porque és bela, né? O poema como sendo um exercício de cantar a beleza da mulher, né? Então ele traz esse sentimento, a noite, né? Lembra aquela história da noite, de ser noite, de ser chuvoso, de ser um clima fechado quando o poeta está triste e vice-versa, né? O poeta alegre, uma natureza aberta. Então a gente tem aqui muitos dos conceitos que a gente conversou sobre a segunda fase, né? O chamado ultra-romantismo ou byronismo. Beleza? Vamos ver então um exemplo da terceira fase, um trecho do poema O Navio Negreiro, do Castro Alves, né? O poeta dos escravos. E aí vocês vão ver que já é uma coisa bem diferente, né? Vamos ver o texto. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa. Dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Então assim, o poeta que saiu do quarto e foi para a rua
bolado da vida, né? Aqui, gente, como a gente conversou, né? O Castro Alves ele estava muito preocupado com a questão abolicionista, ele morre antes da escravidão acabar com a Lei Áurea. Então ele não viu os escravos libertos, que pelo visto era um desejo dele, né? Então os desgraçados, né, que não encontram Deus, né, que para quem Deus não aparece, são os escravos. Galera, ele tá certo, ele tá falando já de um, digamos, realidade social, mas ainda de uma perspectiva muito subjetiva, quando ele usa muitos pontos de exclamação, né? Quando ele fala com Deus diretamente, ele quer resolver um problema, mas ainda é um texto muito emocionado, né? Mas o olhar aqui saiu de dentro de si, né? E foi para fora, né? Foi para o exterior, o que já foge um pouco da estética romântica e vai se aproximar mais do realismo, só que o escopo aqui é um pouco diferente, porque ele ainda trabalha subjetivamente. Então aqui a gente tem alguns dos conceitos da terceira fase do romantismo, né? Alguns outros já não estão aqui, a gente teria que analisar algumas outras obras. Então assim, como eu falei lá na minha aula sobre arcadismo, isso aqui já é um movimento que junto lá com a memória de um sargento de milícias, né, vai caminhar para a estética realista que vai se instalar no Brasil a partir de 1881 com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É isso aí, valeu galera, boa sorte!